Rádio Web, a nossa voz, nosso compromisso é com você. Conhecimento bíblico, música, entretenimento, notícias e oportunidade de voz. Você só encontra aqui na Rádio Nossa Voz. Começa agora o programa Cidadania e Política. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos políticos de Roraima e do Brasil. Olá, muito bom dia. Hoje, 21 de dezembro de 2024. Parabéns para você que está chegando aqui na reta final de mais um mês, mais um ano, né? Isso é bondade, é graça de Deus. Nós estamos por aqui pela Rádio Web Nossa Voz, hoje a partir das 8h09, o programa está sendo gravado, para você que pode assistir depois e para você que está nos acompanhando pelo aplicativo, muito obrigado. Lembrando que a realização desse programa tem a direção geral da nossa jornalista Osiele Ferreira, programação por conta de Tatiane Ramos e do outro lado aí você, que é bem mais importante e que faz desse programa a razão de nós estarmos aqui pela informação e também, claro, por essa interação. Então, daqui a pouquinho, vamos dando continuidade, trazendo notícias para vocês, informações. Hoje o nosso tema é migração venezuelana e seus impactos. Daqui a pouco vamos estar com o nosso convidado e você vai conhecer, para que você possa interagir conosco aí pelo aplicativo. O número da nossa rádio hoje está sendo gravado, não estamos pelo YouTube, mas você que está ouvindo pelo aplicativo pode interagir conosco pelo 91 31 8196, deixa eu repetir para você aí, 991318196, esse aí é o zap da Rádio Web Nossa Voz, ok? Então, dado aí já o start desse início, a nossa programação de hoje vai ficar por conta desse tema, a migração venezuelana e seus impactos, mas o que mais me chama a atenção para você que está me acompanhando aí pelo aplicativo e depois assistir esse programa é por que as autoridades elas não se posicionam. Por que as autoridades elas não falam nada, né? Joga para o governo federal silencia, o município sofre nas UBSs porque não tem como dar conta da demanda nos atendimentos nas UBS, as escolas ficam superlotadas, enfim, impacto na saúde, na educação, na segurança pública e hoje, Daira, até no trânsito, né? Se você dirige, se você passa pelas ruas de Boa Vista, principalmente desses bairros mais afastados do centro, você vai saber que nós temos um número de acidentes que cresceram razoavelmente e na maioria das vezes, infelizmente, são ciclistas, motociclistas e na maioria deles são nossos irmãos venezuelanos. Ninguém fala nada, ninguém se posiciona e nós precisamos, né, marcar a nossa posição aqui para que as autoridades também possam olhar com mais atenção e responsabilidade para esse assunto que nós estamos tratando, ok? Eu vou chamar uma participação musical e já a gente volta tratando desse assunto aqui com o nosso convidado de hoje. Os olhos sob o mesmo teto todo dia, tudo outra vez. Acorda um tapa no relógio, a mente tá vazia, são 5:50. Hoje a morte do meu ego tá fazendo aniversário. Será que eu vou chegar ao fim de mais um calendário? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei.
tudo sempre igual. Disseram que o teu amor é novo a cada dia, e eu pensei, quero ouvir o quê? Se é pra te seguir, então matar aquela velha sede. Se é pra te servir e nunca mais cair na mesma rede, eu vou, eu vou, eu vou. Grande André. Se é pra te seguir, então matar aquela velha sede. Se é pra te servir e nunca mais cair na mesma rede, eu vou, eu vou, eu vou. Gomes. Se eu olho pra trás, não vejo mais nada. O teu amor cobriu a multidão dos meus erros.
Roraima, um estado de beleza singular e povo acolhedor. Aqui, entre rios e montanhas, pulsa uma voz que conecta e transforma. A Rádio Web Nossa Voz. Estamos no ar desde fevereiro de 2021, levando até você uma programação bem diversificada. Uma rádio 100% digital, 24 horas no ar, 7 dias por semana. Nossa grade tem programação para todos os públicos. Aqui tem muito louvor, ensino bíblico, informação, entretenimento e debates sobre temas relevantes da atualidade. Somos uma equipe apaixonada pelo que fazemos, comprometida com a qualidade da informação e com a missão de levar a mensagem de esperança e transformação para todos. A Rádio Web Nossa Voz é a sua voz. Acesse nosso site www.radionossavoz.com.br. Você também pode nos seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram, Nossa Voz RR. Nosso canal no YouTube é Rádio Nossa Voz RR. Baixe nosso aplicativo e ouça a Rádio Nossa Voz onde você estiver. Ok, olha, para você que está nos acompanhando aí pelo aplicativo, 8 horas e 22 minutos e nós estamos hoje por aqui, dia 21 de dezembro de 2024, com o programa Cidadania e Político, seu espaço de informações e debate políticos. Bom, nós anunciamos o nosso tema hoje, migração venezuelana. Tínhamos um outro tema, mas por motivo de força maior o nosso convidado não pôde estar aqui, mas já estamos aqui com o nosso convidado de hoje, professor Jacques, e também já assessorou, foi assessor parlamentar, sempre participa conosco da nossa programação aqui pelo ID, assuntos políticos, e hoje o nosso convidado para tratar sobre esse assunto, migração venezuelana. Bom dia, professor, paz do Senhor. Bom dia, pastor Daniel, paz do Senhor. Bom dia a todos que estão nos acompanhando nas redes, estão nos ouvindo no aplicativo da rádio. E é um tema importante, vital, e que deve sim ser discutido, deve ser pensado aqui na nossa região, no nosso espaço, né? Muito obrigado pelo convite, que possamos ter um bom debate. Ok, professor, eu fico preocupado, principalmente para as pessoas que moram pelo Pricumã, que moram pelo 3 de setembro, que moram pelo São Vicente, como nós falamos aqui, o Cidadania Política é um espaço para informação e debate também. Então você pode estar interagindo conosco, você que está nos ouvindo pelo aplicativo, 99131-8196, 99131-8196. Você pode mandar sua pergunta ou interagir conosco dentro desse tema que nós estamos trazendo aqui nessa manhã. Uma das coisas que me preocupa, que me chama a atenção e que me incomoda, nós tivemos agora em 2024 um pleito político e praticamente não vimos proposta nem dos candidatos ao executivo nem legislativo sobre o impacto da migração venezuelana. Porque assim, professor, quem mora, por exemplo, no 3 de setembro e que precisa de uma UBS, de um atendimento, ele vai ter dificuldades. Se ele precisa de uma creche, ele também vai ter dificuldades. Se precisa, por exemplo, os representantes da CESAL, secretarias e até deputados, eles também questionam que a saúde está sufocada, sobrecarregada, não está conseguindo atender demanda por causa do fluxo venezuelano para Caraima, sem falar em Pacaraima, porque o nosso assunto é migração, abrange geral. Mas me incomoda o silêncio. E conversando com algumas autoridades, eles falam que eles não têm informações para tratar disso. Não têm acesso a essas informações, a esses dados, até porque isso é uma situação do governo federal e isso me preocupou. Porque será que é o governo federal que está omitindo informação ou será que as autoridades que não estão indo buscar essas informações? Bom dia, professor. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado, bom dia novamente. E, bom, eu acho que eu vou começar do final para chegar até o início da sua
Interrogação, sua interlocução. Informação tem. Dados existem. Né? Você tem os dados da Acnu, você tem os dados da OIM, que é das Nações Unidas. Você tem os dados da Operação Acolhida. Você tem os dados do Sistema de Vigilância do Estado. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu recebi o convite e com alegria aceitei participar hoje aqui, eu fui buscar esses dados. Eu fui trabalhar essas questões como um professor, como pesquisador, enfim, nós temos que falar a partir de dados, a partir de fontes, né? Então, dados existem. Eu trouxe alguns dados aqui, né, para falar sobre isso. Nós temos dados que de 17 até maio de 2024, mais ou menos aí nós temos um total de entradas de 1.106.000 venezuelanos. Uau! Aqui. Pacaraima corresponde a 76% dessas entradas. Aí você tem Guarulhos, você tem São Paulo e Rio de Janeiro, mas é o pessoal que consegue sair da Venezuela de avião. Né? O pessoal que... Então, 76% dos migrantes venezuelanos vêm a pé, atravessa a fronteira via Pacaraima. Né? Esse dado a gente tem na OIM. Né? Então, você tem isso. Destes, mais ou menos metade ficou aqui. Né? Você tem um total de saída de 521 mil e um saldo de 580 mil que permaneceram aqui no país. Né? Mas por quê? Porque, como nós estávamos falando também anteriormente, você tem a operação acolhida, você tem a operação interiorização, que sai daqui, né? Famílias são levadas daqui para outros estados, regiões do Brasil. Mas veja, 76% entra por Pacaraima. Eu acredito também, pastor Daniel, que falta um pouco de compreensão, talvez, do que seja políticas públicas, né, para os nossos governantes. Política pública é política que mexe com questões estruturais. Por que eu estou falando isso? Nós conversamos também em off. Em 2023, 23% de nascidos no estado de Roraima foram de mães venezuelanas. Opa! 23%. Quem me dá essa informação? A vigilância aqui do estado. Então não está longe. Né? Meu Deus! Quem me dá essa informação é a vigilância. Então, 23% dos nascidos aqui em 2023, eu não vou pegar de agora, porque agora ainda está acontecendo, né? Eu vou ter esse dado posteriormente, nasceram em hospitais, são venezuelanos, filhos de mães venezuelanas. Nós estamos caminhando para um estado multicultural, pluricultural, de uma perspectiva, né? Por quê? Porque nós somos também um estado fronteiriço. E estados fronteiriços têm essas características. Quando eu fiz, por exemplo, o meu mestrado no Paraná, você tem lá a cidade de Foz do Iguaçu. Bem próximo que ali tem da uma ponte. migração que tem bem próximo do Paraguai, né? E tem uma migração forte, por exemplo, de árabes e de outras etnias, enfim. Então você tem que, na fronteira, você tem essa fluidez, você tem essa dinâmica, né? E outra coisa também, já para a gente continuar, eu acho muito interessante, eu passei durante 10, 11 anos morando aqui, fiquei 2 anos fora, como o senhor colocou, né, assessorando ali em Brasília, e voltei agora por conta de um concurso público. Só que parece que as pessoas entendem que não existia problema antes da migração, que todos os problemas vieram pela migração. Na verdade, nós temos um estado que estruturalmente ele sempre foi deficitário. E uma cidade que estruturalmente sempre foi deficitária. E eu sempre bato na tecla da política pública, porque é política não de governo, mas tem que ser política de estado. Políticas públicas trabalham com estruturas, são estruturais e estruturantes, né, para se pensar a sociedade. Então, parece que antes da migração, os hospitais eram perfeitos, não era. Parece que antes da migração, o sistema de saneamento era perfeito. Não era. Não era. Então, nós temos, claro, que com a migração, teve um agravamento dessa questão, porque você tem um estado. Um outro dado, nós acabamos de receber pelo IBGE, que o estado hoje tem mais de 600 mil habitantes. Quase aí, 600 e quase 700, enfim. Muito desse número foi, claro, aumentado por conta da migração.
né? Então nós temos dados. Mas, claro que teve um salto populacional. E esse salto populacional vai fazer o quê? Vai exigir mais dos serviços públicos, vai exigir mais da saúde pública, vai exigir mais da educação. Eu sou da área da educação também. Então, na minha sala de aula, por exemplo, eu tenho mescla de venezuelanos, brasileiros, né? Na saúde, a mesma coisa. No ensino, nas escolas municipais acontece a mesma coisa também. Então, nós temos isso acontecendo. Claro, como eu falei, um aumento da população vide a migração que aconteceu, porque muitos deles ficam aqui no estado, ficam aqui na cidade. Muitos vão ser interiorizados, mas muitos ficam aqui. E muitos ficam aqui com subempregos, trabalhando em serviços que a gente não pensa em trabalhar, mas que eles acabam trabalhando, o que vai gerar de alguma forma também, que a gente pode pensar depois, uma questão de uma revolta local por conta da migração. Com esses dados, a gente entende que é como se as autoridades fizessem uma maquiagem social, né, em toda essa situação que nós vivemos. Eu até lembro, em questão de saúde, já vem se arrastando há muito tempo. E jornalistas, a imprensa, de uma forma geral, já vinha dando esse alerta, já vinha falando, olha, daqui a pouco nós não vamos suportar o que está acontecendo, ninguém fala nada. E eu lembro até de uma época que acho que uns mais de 15 anos atrás, morreu mais de 20 crianças na maternidade. Simultânea e tal. Já vinha se arrastando. E essa luz acendeu há muito tempo, mas parece-me que ninguém falou nada. E hoje o que me incomoda é exatamente o silêncio das autoridades. A gente tem dados, o senhor acabou de colocar, IBGE está aí, os sites estão aí, o Google está aí, para que a gente possa ter essas informações na ponta, para que uma Assembleia Legislativa possa se posicionar, para que uma Câmara de Vereadores também possa se posicionar, para que o Executivo do Estado também possa se posicionar. Dá para entender que essas informações estão sendo ignoradas. Dá para entender que essas informações, elas alguém parece-me que não querem ver. Então a gente se preocupa porque a população que precisa ser assistida, que precisa de um retorno, ela não está tendo por parte de quem poderia falar, que são as autoridades, que são o legislativo, que a gente entende, professor Jacques, muito bem, que os nossos irmãos venezuelanos, eles não estão aqui porque querem, ninguém deixou a sua família porque quer, ninguém deixou a sua pátria, o seu país porque quer. Eles foram obrigados a saírem do seu país, deixarem seus familiares lá para poderem estar aqui. Mas, junto com tudo isso, também traz uns impactos, não só para quem mora aqui no estado de Roraima, mas para eles próprios. Eles estão, por dificuldade de se adequar na cultura do nosso estado, eles estão morrendo atropelado, morrendo assassinado, morrendo... Enfim, de certa forma, nós estamos tendo já uma situação muito, mas muito preocupante e que me deixa inquieto é exatamente o silêncio de quem poderia falar. Eu não sei que ano que foi, mas foi antes de 23, com certeza. Acho que foi 20, não sei. 21. Tem ali aquela área da rodoviária, né? Uhum. E hoje a gente vê lá os acampamentos, as pessoas dormindo ali. Teve um período que sumiu. Eu moro pro lado de lá, né? E aí eu até comentava com a minha esposa. Um dia estava cheio, outro dia não tinha mais ninguém lá. Ué, o que aconteceu? E passou um tempo sobre isso, né? Mas eu lembro que tinha alguma questão de política, alguma coisa relacionada, enfim, que o que a gente chama na história também, nas ciências sociais, a prefeitura fez um processo de higienização do espaço. O que é higienizar o espaço? É você tirar aquele que é o empecilho, aquele que é o incômodo, aquele que está denegrindo o espaço ou a imagem. Então, a maquiagem, o professor acabou de falar, né? Fez uma maquiagem perto da rodoviária, tirou-se um período, que foi a época que que os migrantes estavam começando também a usar a praça ali, Uhum. né? Fica na frente do posto, trevo, enfim. E aí, o pessoal sumiu dali, no tempo. Depois voltaram.
né? Mas foi por um período X. Processos de higienização, eles são muito comuns na história do Brasil. A gente pode lembrar, por exemplo, no Rio de Janeiro do início do século XX, você tinha ali os cortiços, que eram no centro da cidade, e que quando foram criadas as grandes boulevards, as grandes avenidas, o pessoal foi levado para onde? Para os morros. Aí você tem uma das questões do nascimento das favelas. As favelas nascem por um processo de higienização do centro da cidade do Rio de Janeiro. O que é higienizar? Eu me incomodo com aquilo lá. Eu não quero ver aquilo. Então não é política pública, não é resolução de problema, é apenas tampar o sol com a peneira, como o pessoal fala, né? Porque aquilo me incomoda, aquilo me traz um asco, aquilo me traz uma sensação ruim. Então eu higienizo. A gente teve Caetano Filho também, que se não foi feita uma política correta de realocação, foi um processo de higienização também. Você tira o incômodo para transformar a cidade mais bonita, mais bonita para as pessoas, mas não uma cidade mais viável para os seus cidadãos e para aqueles que precisam dos aparelhos que a cidade oferece. A cidade está linda, quer dizer, ali na beira do rio, nossa, você vai ali, tem um mirante, tal. Mas como é que esse trabalho foi feito? Né? É a mesma coisa ali na questão do... Mas aí o senhor estava falando, né, essa migração, o pessoal que está aqui, o pessoal, né, a gente pode pensar, por exemplo, que em 22, eu estava aqui lendo alguns dados, como eu estava falando, só sobre a questão da segurança. Eu estava num doutorado em Manaus, no período, acho que em 2017, 2018, quando aconteceu um levante no presídio no Amazonas. E muitas pessoas foram assassinadas e tal, eu acho que era uma facção lá do estado do Amazonas, e essa facção acabou vindo para cá. Infelizmente, essas pessoas que vêm pelo processo migratório, como o senhor comentou também, que não querem migrar, porque não é que não quer migrar, mas quem é que migra? Quem precisa. Eu brinco com o pessoal que rico não vai migrar. Rico vai fazer passeio nos outros países. Rico vai visitar os outros países, conhecer, turistar e vai voltar para o seu local. Mas migrar geralmente é quem precisa. O Brasil viveu isso. Europeus que vieram para cá no século XIX, final do XIX, início do XX, vieram para trabalhar, né? Ali do XIX e XX, século XIX e XX. Então você tem o quê? Que a migração, ela muitas vezes ela é forçada por conta das más situações que existem no país de origem, que a gente pode conversar daqui a pouco também sobre isso, né? E aí eles chegam aqui, não conseguem emprego, ou o emprego que conseguem é de subemprego, uma subrenda. Você tem hoje no estado de Roraima uma questão das facções, e o pessoal da segurança pública pode falar bem sobre isso, né, principalmente nos bairros mais afastados, que acaba fazendo o quê? Cooptando esses indivíduos para, né, a facção, para o uso deles, né, nessa guerra que existe. A facção aqui do Brasil. Sim, sim. Não sei se eu posso dar nome Acho que tem os Filhos do Norte, tem o Comando Vermelho, tem, enfim, né? Outras facções aí que elas existem, isso é público. Você tem aí notícias e tal que trabalham e que tem e que, enfim, né, existe essa guerra que a segurança pública, os policiais sabem muito bem como é que acontece. E a população sofre com esses impactos. Eu estou com uma matéria aqui do Portal Norte que diz o seguinte: Justiça determina a Prefeitura de Boa Vista que monitore população em situação de rua. O Ministério Público até que se preocupou. Ele faz essa chamada se preocupando com a situação e pede para que a Prefeitura faça esse levantamento. Isso aqui está no Portal Norte, está no G1 e está na Folha de Boa Vista. Então, a gente entende que o Ministério Público ele já está pedindo uma espécie de relatório, acho que está extrapolando essa situação, porque o senhor chega em qualquer supermercado da cidade, o senhor vai ser abordado por uma mãe segurando uma criança, né, e lhe pedindo uma ajuda. Sim. O senhor é abordado em porta de supermercado, o senhor é abordado em bancos, o Banco do Brasil mesmo, sem nenhum funcionamento, em dia de funcionamento. Se eu for agora, talvez o senhor encontre uma família ou uma senhora ali lhe pedindo uma ajuda. E isso seria um grito de alerta do Ministério Público agora? Como é que o senhor vê essa iniciativa do Ministério Público exigindo que a Prefeitura se posicione agora, que faça um levantamento, né? A Justiça determina, Ministério Público, que determina que a Prefeitura de Boa Vista monitore população em situação de rua. Nós não temos só
venezuelanos. Nós temos brasileiros também, Não. né? Mas na maioria das vezes nós temos aí são os irmãos venezuelanos. Sim, se você for pensar, pedidos de refúgio, enfim, que nós tivemos, você tem a maioria venezuelanos, aí você tem uma percentual muito baixa de cubanos, Uhum. Tínhamos anteriormente haitianos aqui, né? Basicamente seriam esses. Apenas lembrando que para o venezuelano, o Brasil não é a primeira opção de migração. Seria a Colômbia? Colômbia. A Colômbia é a primeira opção, até por uma questão histórica, né? Você tem muitas famílias venezuelanas que têm família na Colômbia por conta da Gran Colômbia, né? Agora, Ali... interessante que a Colômbia fechou as Fechou. barreiras muito rápido, né, Fechou. professor? Tem uma explicação para isso? Mas mesmo assim foi o país que mais recebeu ainda, né, em relação. Talvez agora, no quantitativo do tempo, né, a gente esteja se aproximando, mas em quantitativo ainda numérico, você tem a Colômbia como o maior receptor. Mas ela recebe por conta dessa relação familiar dos indivíduos. Você tinha ali o estado que a gente, né, vê um pouco da história da região aqui. Você tinha aqui Colômbia e Venezuela, você tinha esse estado da Gran Colômbia, e você então manteve um pouco esses aspectos regionalizantes, culturais, né, entre os dois países. O que você percebe nesse extrato. Você tem o Peru, se não me engano, também, com uma grande porta para a migração venezuelana, e o Brasil foi o terceiro, se não me engano, terceiro colocado nisso daí. Mas a questão é que não importa se é terceiro, o que a gente tem que entender é que o estado pelo qual eles entraram é um estado que não apresenta nenhum tipo de estrutura não apresentava já nenhum tipo de estrutura política, ou social, econômica para receber tanta gente, que é um estado como o nosso, que tem uma contribuição, por exemplo, nós somos, acho que, o último, o penúltimo PIB né, nós temos uma contribuição muito baixa na questão do cenário nacional, nós temos um problema muito sério de questões econômicas, e foi o Estado que recebeu esse quantitativo. Agora, com relação ao Ministério Público, eu acredito que ele faz o seu papel de solicitar esse levantamento. Eu acho que é importante ele fazer esse solicitar esse levantamento, porque, como o senhor comentou, nós temos mercados locais, sinaleiros, semáforos, enfim, as pessoas, e nós precisamos saber quem são essas pessoas em situação de rua. Porque para que eu possa trabalhar de forma correta com essas pessoas, nós precisamos saber primeiro quem elas são. E como o senhor comentou, não tem só venezuelano em situação de rua. Tem brasileiro também, que já existia antes e que está ali em situação de rua. Então, por conta disso, eu creio sim que a justiça ela deve se posicionar como está se posicionando e solicitando esses dados. Eu penso sempre que a partir dos dados você pode trabalhar alguma coisa. Parar um pouco, pastor Daniel, da política do achismo e eu estou vendo aqui, ou apenas o empírico, eu vejo aqui essa coisa aqui, vou tentar resolver porque eu estou vendo algo. Não, vamos pensar de forma metodológica, de forma didática. Com dados, com fontes. Pensar sobre essa temática. Então, nesse sentido, eu acho que o Ministério Público faz o seu papel, né, e que precisa realmente ter esse levantamento. Eu até parabenizo o Ministério Público pela iniciativa, pelo fato de a gente acender uma luz em relação a essa resposta que nós precisamos. Como nós colocamos no início aqui, algumas autoridades dizem que não tem essas informações porque a Acnur são as Forças Armadas que detêm, então eles não passam, não tem essa participação, mas dentro do contexto é um conjunto, né, de segmentos que seriam para gerir isso aí. Aí o Ministério Público chega e pede esse levantamento. Bom, e aí, professor, no mês passado, no mês de novembro, a Folha de Boa Vista, como os outros jornais locais, também noticiaram que naquela reunião com o presidente Lula e os governadores, né, o governador do estado esteve presente ali e aproveitou para pedir um reembolso de 306 milhões com custos que foram com os venezuelanos. Bom, se ele pede essa ajuda de 306 milhões, então ele tinha dados, ele levou dados para isso, né? Se ele já sabia, né, dessas informações, bem como desde a época da transição do governo Sueli
para o atual governo, para o primeiro mandato do governador Antônio Denário, né? Então, ele diz aí que, com esse pedido, ele diz que é ciente desses impactos aqui no estado de Roraima. O senhor concorda com isso? Então, vamos trabalhar essa questão aí no seguinte. Eu tenho aqui algumas informações que eu acho que a gente pode corroborar para tentar entender essa questão. E aí entender também o próprio estado de Roraima e a política local. Nós tivemos aqui entradas no Brasil via Roraima. Desde 2017, pastor, mais de 1 milhão de venezuelanos ingressaram no Brasil por Roraima. Em 23, o estado registrou a entrada de 71.198 migrantes. 71.198. Destes, 95% eram venezuelanos. 95% eram venezuelanos, desses 71 mil. Ok. Agora vamos para os pedidos de refúgio, porque eles entram com pedido de refúgio. A gente entende que nas relações internacionais, na ciência política, enfim, você tem lá as características do que é refúgio, por que ela tem que pedir, né? Questão de guerra, questão de passando por alguma dificuldade no país de origem, né? Fome, enfim, você tem alguns elementos. Mas vamos lá. Em 2022, foram registrados 20.718 pedidos de refúgio de venezuelanos no Brasil. 20.718. Então, não é todo venezuelano que pede refúgio. Uhum. Né? Destes, 13.782, 66,5%, foram entregues em Roraima. Eu só estou levantando aqui porque eu acho que o governador deve ter visto isso aqui, porque esses dados aqui eu peguei da Vigilância em Saúde de Roraima. Outro ponto, número de abrigados, talvez esse seja um elemento. Roraima concentra 30,4% dos moradores de abrigos. 30,4% dos moradores de abrigos. Casos de passagem, repúblicas assistenciais no Brasil, totalizando 7.331 mil pessoas. Então, dos abrigados venezuelanos, Roraima concentra 30% no Brasil. Então, esses dados existem, estão aqui. E aí, eu não trabalho no governo, né? Não sei quais são os dados que o governador utiliza lá, né, para pedir esse valor, mas a gente entende que sim, pelo que a gente acabou de relatar aqui, pelo que nós acabamos de ler aqui, também houve um crescimento populacional bastante significativo com a chegada, porque você teve emissão de CPFs, emissão de carteiras de documentos de refugiados, enfim. Então você tem um aumento populacional também, e um aumento populacional também das pessoas que vão começar a votar também. Acho que é um período de... Né? Ainda vão começar, no caso, vai ter esse processo aí. Né? Mas, enfim, isso é outro ponto. Vamos lá, 306? Milhões. O governo federal concedeu esse valor. É interessante perceber isso porque você tem um estado de Roraima que, historicamente, é contrário aos governos que são chamados ditos progressistas, né? Uhum. Ditos de esquerda. O próprio governador Denário fez campanha aberta para o ex-presidente Bolsonaro. Né? Conseguiu 80% dos votos aqui para... Né? Para o PL, para o ex-presidente Bolsonaro. E aí o governo federal, eu acredito também que o governo federal cede para tentar uma bandeira de aproximação com um estado que é extremamente... Não é nem polarizado, o estado de Roraima não é polarizado, ele é de direita. Né, ele não tem essa polarização. Ele tem focos, né, de progressismo, de pensamento mais à esquerda, mas ele é extremamente de direita. Né? Então, talvez uma aproximação, e eu acredito que o governador também deve ter esses dados que eu acabei de levantar para solicitar. Agora, uma questão que a gente tem que colocar é a seguinte: esse dinheiro vai para onde? Esse dinheiro vai ser feito o que com ele? Foi dado uma planificação, foi constituído uma planilha, foi constituído um projeto, foi colocado isso? E outra coisa, via Assembleia Legislativa, como é que isso é feito? Porque o governador apenas chegou lá e pediu dinheiro? Isso aí passou pela LER? Como é que essa discussão foi feita? Como é que essa discussão é feita junto aos representantes em Brasília, junto aos deputados federais e aos senadores? Como é que isso? Ou foi apenas uma solicitação de uma verba? Então, nós não sabemos o projeto. Nós não conhecemos o que foi que levou ao governo pedir esse valor. Que número é esse? Foi a partir do quê, esse número? Com base em que dados? Em que dados? E junto a essa interrogação... É bom que esse dinheiro venha, mas vai ser usado para quê? O que a gente observa com isso? Que há uma ciência desse impacto, porém, talvez
numa situação como essa, ele entendeu que estava ali junto com os governadores, junto com o presidente da República, e talvez fosse a hora de uma aproximação em nome dessa migração e, não sei se politicamente, bom, são outros assuntos. Política de coalizão, talvez, de relacionamento, porque política é relacionamento, né? Isso. Mas a gente acaba vendo que tem sim essas informações. Agora, o porquê desse silêncio? Por que eles não falam? Né? Continua essa nossa indagação. Daira, eu vou pedir a participação de mais duas participações musical e já a gente volta com esse tema. Enquanto isso, você pode estar interagindo conosco pelo 991318196. São 8 horas e 51 minutos para você que está nos acompanhando pelo aplicativo. Já a gente volta. Instituto Assembleiano oferece cursos de formação continuada para professores, superintendentes e secretários da Escola Bíblica Dominical. Além disso, temos cursos especializados para o corpo diaconal e curso preparatório de obreiros. Não perca tempo, faça já a sua matrícula e dê o próximo passo na sua jornada de conhecimento. Matricule-se agora ligando para o telefone 95 991 54 8511. Se preferir, visite a nossa secretaria, localizada na Avenida Benjamin Constant, 2042 Centro, Instituto Assembleiano, onde o conhecimento transforma vidas. Aquilo que deveria nos conectar tem nos afastado. O que separa a gente é o virtual. A mente está longe, não consegue ver. Chegar no outro, pra então se encontrar. A luz do dia clareou, renovando a mente, uma nova ideia. As redes sociais cada vez mais antissociais. O que separa a gente é o virtual. As telas nos separam entre bem e mal. A mente está longe, não consegue ver. Porque eu não consigo ver. Onde está a esperança que antes a solução apenas seja se enxergar no outro, pra então se
nos unir. Talvez a solução apenas seja se enxergar no Até aqui cheguei, suportando minha dor. Eu clamei ao meu Deus e Ele me levantou. Não adianta lutar ou tentar me ferir, porque não vou parar. Eu só sei prosseguir, mesmo se me afrontarem, inimigos me cercarem. Com meu Deus eu vou, na força dele eu vou, no nome dele eu vou. Ninguém vai me parar. Eu vou com tudo, eu vou, na força da minha fé. Eu não vou desistir, venha o que vier. Eu vou com tudo, eu vou, na força da minha fé. Se acaso eu cair, meu Deus me põe de pé. Meu Deus me põe de pé. Meu Deus me põe de pé. Até aqui cheguei, suportando minha dor. Eu clamei ao meu Deus e Ele me levantou. Não adianta, não, nem tentar me ferir, porque não vou parar. Eu só sei prosseguir, mesmo se me afrontarem, inimigos me cercarem. Com meu Deus eu vou, ninguém vai me parar. Eu vou com tudo, eu vou, na força da minha fé. Eu não vou desistir, venha o que vier. Eu vou com tudo, eu vou, na força da minha fé. Se acaso eu cair, meu Deus me põe de pé. Meu Deus me põe de pé. Venha o que vier, eu venço pela fé. Meu Deus me põe de pé, meu Deus me põe de pé. Venha o que vier, me põe de pé. Oh, venha o que vier, venço pela fé. Meu Deus me põe de pé. E aí não tem esquema, quem me levanta é Deus, não é o sistema. E se acaso eu tomar irmão, Deus me levanta de novo, não tem problema. Eu não nasci pra beija-lona, nem no octágono, no ringue ou na arena. Eu vou firme no combate, vou na autoridade daquele que me ordena. Ele me levantou, ele me levantou, ele me levantou. E sai da frente que é eu que dou. Eu vou com tudo, eu vou, na força da minha fé. Eu não vou desistir, venha o que vier. Eu vou com tudo, eu vou, na força da minha fé. Se acaso eu cair, meu Deus me põe de pé. Eu não vou desistir, venha o que vier. Eu vou, se acaso eu cair, meu Deus me põe de pé. Meu Deus me põe de pé. Não me abato, não desisto, não recuo. Meu Deus me põe de pé. O
Web Rádio Nossa Voz. 24 horas conectada com você. Participe das quartas-feiras de milagre da AD Brasil. Há mais de 20 anos, testemunhando milagres no estado de Roraima. Não importa o seu credo, venha e participe. Toda quarta-feira, a partir das 19h30, na sede nacional da AD Brasil, localizada na Avenida Benjamin Constant, 2042 Centro. O milagre que você precisa, Deus tem. Saiba tudo o que acontece na AD Brasil através do site www.adbrasil.org. Lá você encontra informações institucional, eventos promovidos pela igreja, além de notícias das missões nacionais e internacionais que estão transformando vidas ao redor do mundo. Navegue pelas guias disponíveis no site, explore mensagens inspiradoras, confira os horários dos cultos, faça suas doações e encontre nossa central de atendimento. Acesse www.adbrasil.org. Se conecte com Deus e seja edificado. Ok, são 9h02. Estamos de volta por aqui pelo Cidadania e Política, o seu espaço de informações e debate políticos nessa manhã do dia 21, Daira, de dezembro, Natalzão vem aí. E nós estamos por aqui hoje com o tema migração venezuelana e seus impactos aqui no estado de Roraima. E nessa manhã nós estamos aqui com o professor Jacques, que traz aqui alguns dados. A gente já falou aqui, né, sobre a questão de informação das nossas autoridades, o silêncio delas. Nós falamos agora há pouco, inclusive, que o governador Antônio Denário, do PP, aproveitou o Fórum dos Governadores na última semana de novembro em Brasília, visitando em conversa com o presidente Lula no Palácio Planalto, e cobrou o pagamento de 306 milhões para compensar os gastos do Estado com a migração de venezuelanos. Tudo isso aí são matérias da Folha de Boa Vista, né, do dia 30 de novembro de 2024. Então, a gente já tratou disso aqui tudo, né? A gente já viu alguns impactos que são negativos na saúde, na educação, na segurança, mas a nossa bandeira aqui, a minha bandeira principalmente, é dar voz a você, que tem sofrido com isso na pele, tem sentido na pele. Eu volto a dizer aqui, isso não é culpa do migrante, mas o nosso estado há muito tempo ele vinha acendendo a luz amarela, acho que já passou para vermelha, professor Jacques, e ninguém falou sobre esse assunto, né? E os dados estão aí. E nós temos mais dados, se for o caso, para a gente discutir, que estão à disposição da população. Professor, esses dados que nós temos, não seria suficiente para a gente começar a pensar, o legislativo começar a pensar, o executivo começar a pensar em uma política, como nós falávamos aqui nos bastidores, pública que pudesse, né, atender, contemplar ou dar uma resposta aí para a nossa população? Eu acredito que sim. Acredito que sim, que são dados suficientes para você, pelo menos, propor um plenário, propor um debate na Assembleia, propor em comissões, começar as discussões em comissões também, né, tanto aqui quanto em Brasília também, né, tanto também com os vereadores da cidade, porque nós somos de Roraima, mas a gente entende que a concentração é aqui, em Boa Vista. Nós temos do total de população do estado, 80%, ou pouco menos que isso, mora em Boa Vista, 70 e poucos por cento. O restante está dividido nos outros municípios, outros 14, né, municípios aqui do estado. Então, você tem que sim, eu acho que são dados suficientes. Nós temos dados, como nós já levantamos e tal. E tem outra coisa que nós conversamos também off aqui, que é a questão imobiliária. O impacto imobiliário da migração, dessa migração venezuelana, a gente chama isso porque, como nós já entendemos, mais de 90% são, né, migrantes venezuelanos, e isso impacta também no mercado imobiliário de valor, de venda, valor de custo, valor dos imóveis aqui na cidade. Também nós temos dados, por exemplo, que a Assembleia pode trabalhar, que o Legislativo e comissões, enfim, dentro da Assembleia pode trabalhar, com dados relacionados à participação do próprio governo federal nesse processo de integração e nesse processo de tentar dirimir de alguma forma, e que não é só desse governo, mas vem de governos anteriores também, né? Essa tentativa de dirimir esse problema, que é o quantitativo de Bolsa Família, o quantitativo de auxílio emergencial, que foi na época da pandemia, né? Governo anterior, governo
federal anterior que venciou essa época da pandemia, então nós tivemos auxílio emergencial à época também para os migrantes venezuelanos cadastrados, né, diga-se de passagem. E também nós temos Bolsa Família também, que também é oferecida a estes. A gente pensa, por exemplo, que em Roraima 81% da população migrante recebeu ou auxílio emergencial ou Bolsa Família. Então você tem dados que podem ser trabalhados, dados que são importantes para pensar um projeto. Não estou aqui dizendo que não haja discussão, tem que ter discussão, porque justamente, né, o parlatório, o plenário, o parlatório, onde se fala, né, onde se discute, que é esse espaço da política que vem lá da Grécia Antiga. Então os gregos já nos ensinaram isso, que política se faz dialogando, política se faz falando, mas temos que falar as coisas concretas, as coisas que vão gerar uma ação para a sociedade, porque a sociedade também, ela grita por transformação, ela grita também por um posicionamento mais firme, adequado e correto dos seus representantes, e não apenas um deixar para lá, que é assim mesmo, e jogar sempre para o governo federal. Eu tenho alguns posicionamentos um pouquinho contraditórios bom, enfim. Mas esse é o lugar, professor. Esse é o lugar para a gente debater essa informação. Porque assim, a gente tem um estado de Roraima que é o estado a culpa é do outro, sempre. O que eu quero falar com isso? A gente não tem estrada, não podemos fazer nada. Aí construiu-se estradas. Nós não temos internet, não podemos fazer nada. Aí a internet chegou. Nós não temos energia. A energia começou. Não estou dizendo que é perfeito, estou dizendo que existe. O indígena não deixa a gente trabalhar para desenvolver. Ora, pensar uma política pública com relação à discussão do indígena e inclusão na sociedade. Como antropólogo, a gente entende que o indígena não deixa de ser indígena porque ele deixou de viver aquela vida que as pessoas têm na sua mentalidade, aquela vida do bom selvagem, né? Do cara que vive no mato e tal. O indígena não é isso. O indígena é uma identidade. E tem a característica de uma identidade também colocada. Então nós somos um estado da desculpa e do colocar na mão do outro. Será que não está na hora, pastor Daniel, da gente, enquanto Estado, nossos representantes, pensarem em tomar para si algumas coisas? Em tomar para si algumas políticas e começar a pensar? Porque, como o senhor comentou comigo também aqui em off, esta questão veio para ficar. Só se acontecer de um outro presidente, e aí teria que ser do espectro da direita, porque a direita tem mais essa perspectiva, né, de um nacionalismo, enfim, nessa perspectiva, como a gente vai ver com o Trump agora nos Estados Unidos, né? Só se um candidato à direita vencer a próxima eleição e pensar em uma política de esvaziamento, de retirada dessas pessoas. O que eu acho que não vai acontecer, porque as dinâmicas culturais e sociais brasileiras são diferentes das americanas, da americana. A gente não pode apenas importar projetos políticos, a gente tem que pensar em projetos políticos próprios. Então, será que não está na hora dos nossos representantes pensarem sobre isso? É uma interrogação muito a tempo aqui para nós, porque a proposta desse debate nessa manhã aqui é exatamente provocar essa resposta. Agora, para você que me assiste, para você que nos ouve aqui pelo aplicativo da rádio Nossa Voz, eu lamento lhe dizer, mas parece-me que esse assunto não tem interesse para o parlamento, para as autoridades. É tanto que você não vê muitas pessoas falando nisso. E quem fala nisso pega uma onda, surfa com um pouquinho de sensacionalismo. E enquanto isso, eu sei que você que me ouve aqui, você que vai me assistir depois, você questiona, você chega em um supermercado e você vai encontrar ali 50% são nossos irmãos venezuelanos atendendo no caixa. Você vai ver os repositores de estoque, são nossos irmãos venezuelanos. O professor Jacques colocava aqui que a gente tem uma espécie de síndrome assim da questão americana, que aqueles serviços que praticamente eles não querem, fica para quem chega lá, com os migrantes, inclusive brasileiros se dando muito bem lá. Você já deve ter visto em rede social, pessoas que deixam um emprego aqui e vão trabalhar, de operar em outra situação por lá. Nós estamos vivendo isso aqui, e eu sei que isso lhe chama atenção, eu sei que isso, de certa forma, lhe preocupa, e você busca uma resposta de um vereador, de um deputado, e ninguém
ninguém fala nisso porque isso não dá voto, isso também não tem interesse. É por isso que nós provocamos esse debate aqui, para que nós possamos ter, talvez, quem sabe alguém sensibilizado, pelo menos explique, traga dados, como o professor Jacques está trazendo aqui, e explique com um contexto histórico do Brasil e de outros países o que nós estamos vivendo aqui. Por que nós estamos aqui provocando, né, esse debate e por que nós estamos provocando, né, o parlamento ou as autoridades para que possam também se posicionar isso, né? Talvez eles vão dizer, olha, o assunto é mais complexo, não é, talvez a gente não tem informações, que foi o que a gente ouviu, eles não compartilham conosco e aí a gente precisa trazer isso aqui para que você também possa ter essa informação, né? Eu penso que sim, temos que trabalhar como já falamos anteriormente, com essas informações, com esses dados. E deixar um pouco, como eu falei anteriormente, essa questão do não vou fazer isto porque isso não me diz respeito. E uma outra coisa que me incomoda também, né, que o senhor comentou aí, e a sua fala, e que me incomoda na prática legislativa, na prática tanto daqueles que são eleitos, né, é uma prática apenas populista de angariar voto em período eleitoral. Então, eu sou um político populista, daqueles, né, no termo de que eu vou falar aquilo que você quer ouvir e não o que é necessário que você ouça. Infelizmente, na política brasileira, o político ele é um sujeito que entende que a população, que ele tem que falar o que a população, o que ele acha que a população quer ouvir, mas não o que ela precisa saber, o que ela precisa ouvir, o que precisa ser feito. E isso é populismo. Por quê? Porque eu não vou tocar em um vespeiro. O político populista não toca naquilo que é estrutural. Ele toca naquilo apenas que vai resolver um problema imediato. Como eu falei anteriormente, o processo de higienização na cidade, né? Como eu falei antes, o processo de dar uma bolsa aqui, uma bolsa acolá, mas, né, ou incentivar mas dar uma ajuda emergencial num período, mas não pensar em uma estrutura que possa arcar com essa população. Porque uma coisa, pastor Daniel, é que às vezes a gente reflete, na antropologia também, eu fico pensando sobre isso, que parece que as pessoas esquecem que todos nós, em algum momento, fomos migrantes. Todos nós somos migrantes, todos nós somos fronteiriços, todos nós viemos de algum lugar, né? O que as pessoas elas olham para os outros com uma ideia de uma pureza étnica que não existe, do eu ser melhor que você. Eu não sou melhor que você. Então, e aí nós estamos num espaço de política, mas aí a gente vai muito pela questão, sim, de uma discussão teopolítica, da questão de que eu não sou melhor que você porque eu sou tão errado, eu sou tão humano quanto você é humano. Então eu preciso entender esses processos, eu preciso criar uma relação com o outro sujeito, né, de se pensar isso. É claro que eu não estou fazendo poesia aqui, não estou dizendo que o mundo é cor-de-rosa, não é isso. Nós temos problemas a serem enfrentados. Mas esses problemas não nasceram ontem, não nasceram hoje. São de estrutura, são estruturantes. E que se não forem repensados, pensados, reelaborados, refletidos, vão se manter, né? Como nós comentamos aqui. Vamos propor o debate, vamos trazer isso à pauta e vamos deixar um pouco de fazer populismo com assuntos, né? Ou de fazer como Pilatos, eu lavo a mão para isso porque isso aí não fui eu que fiz, ou não me interessa sobre esse assunto, não me interessa, portanto eu não tenho por que falar sobre essas questões, e pensar realmente que você vive em uma sociedade, que você vive junto com outras pessoas, que são pessoas que impactam também a sua vida. Sair um pouco da bolha, sabe, pastor Daniel? Sair um pouco dessa bolha e começar a olhar ao redor. Acho que a gente precisa disso. Eu fico pensando, professor Jacques, nessa situação, porque nós tivemos o senhor falou, nós nunca fomos, tem gente que acha que nós nunca fomos migrantes, né? E, para o senhor ter ideia, eu participei de uma reunião fora daqui do estado, em um estado, e eu tinha um amigo negro, né, que estava conosco. E a gente não observou o restaurante, nós entramos. E o restaurante, os garçons que estavam lá, as pessoas para nos atender, quando nós entramos, eles viraram de costa. É uma prática comum. Eles viraram de costa.
Aí depois nós fomos saber, um outro colega percebeu e disse, olha, é porque o colega aqui, eles têm... Então a gente sentiu isso. Ainda bem que o colega que estava comigo, o pastor que estava comigo, ele tranquilo, né? Levou na boa, na né? boa. Mas a gente viveu isso aqui no Brasil. Né? É a chamada democracia racial, que não existe, na verdade, porque o Brasil ele tem uma construção histórica. Aí você vai ler os textos de Gilberto Freire, Casagrande Senzala, você vai ler os textos de origem da sociologia brasileira, que ele fala que no Brasil o racismo ele é um pouquinho mais diluído, que a Casagrande se relacionava com a Senzala, o branco com o negro e tal. Quando, na verdade, isso é um discurso que camufla relações de preconceito e étnicas, de você inferiorizar o outro pelas questões étnicas que ele carrega. Isso é muito comum no Brasil. Mas aí o que acontece? Uma pesquisa foi feita uns anos atrás, eu até comento isso com meus alunos nas aulas de história, que é o seguinte, foi feita uma pesquisa e 92% da população brasileira se dizia não racista. Aí a outra pergunta era, mas você conhece alguém que é racista? Aí 94% dizia que conhecia. Que isso? Alguma coisa não está certa aí, nesse dado. Professor, nós estamos chegando na reta final, mas deixa eu aproveitar aqui, eu não poderia terminar nosso programa sem fazer essa pergunta. Nós estamos aqui praticamente às vésperas já de um ano aí, de 2025, e nós temos aí quase que na sua totalidade, uma Câmara Municipal nova. Né? Suas expectativas aí para essa moçada que está chegando, eu sei que talvez o senhor não tenha acompanhado, né, a campanha política. No final ali. Né? Mas nós temos aí o prefeito reeleito com mais de 70%, nós temos uma Câmara praticamente renovada. Suas expectativas políticas aqui para o ano de 2025, para esses 4 anos com essa nova bancada na Câmara Municipal? A gente tem historicamente aqui na cidade um reencaminho constante no mesmo grupo político no poder. Capital. Né? Na capital, exatamente, aqui em Boa Vista. Que, tudo bem, por exemplo, morei muito tempo numa cidade que é Curitiba, e Curitiba também, constantemente, o mesmo grupo político está no poder, desde o Jaime Lerner. Até hoje, você tem ali o mesmo grupo político basicamente no poder. Salvo ali quando entra um Requião da vida e por aí vai, mas isso é um outro assunto em outro estado. Mas mantém a qualidade de gestão? Exatamente. Mas aqui você tem isso, você tem o mesmo grupo político dominando a cidade há muito tempo. Ok, esse é um ponto. Outro ponto. Se ele está há muito tempo, se há uma reeleição constante, provavelmente a população entende que existe, que está sendo atendida, né, por esse grupo e por essa dinâmica de governo, né, no município. Aí a gente tem que pensar de forma crítica, será mesmo? Mas enfim, esse pode ser um assunto para outra conversa. A Câmara. O pessoal me chama um pouco de pessimista. Eu acho que eu sou realista. Muito bem. Eu não crio expectativa com relação a... Quando eu era mais jovem, eu tenho aí meus 44 anos, quando eu era mais jovem eu era militante. Né? Ali nos 18, 19 anos e tal. Eu acreditava assim numa questão até poética, numa questão até, né, de coisa assim da política, né? Depois de um tempo o mundo e a nossa experiência vai colocando você um pouquinho mais para pé no chão. E eu sou realista, pastor Daniel. Eu não acredito que esse novo grupo de vereadores eu não sei se eu tenho que trabalhar bem as palavras, vá impactar de alguma forma essa cidade nas questões estruturais. Por quê? Porque eu andei acompanhando algumas entrevistas feitas em um outro canal, né, aqui na internet, dos vereadores que venceram. E uma boa parte deles é uma continuidade familiar, ou uma continuidade de uma ideia de um outro, que você entrou porque era amigo do fulano. Entendi. Ou você é do mesmo grupo e você está ali dentro e tal. Eu não consigo verificar mudanças profundas e discussões necessárias ainda nessa nova legislatura que virá.
Pode ser que eu esteja enganado. E eu não estou falando de todos. Estou falando de uma boa parte. Tem gente lá que eu acho que vai propor alguma coisa, que vai pensar em questões importantes, que foi eleita. Mas eu não consigo porque por exemplo, sei lá, um é parente de uma fulana, outro é alguém que era amigo do outro e tal. De que ponto... E você entende o que eu estou falando? Quer dizer, qual é a formação política dessas pessoas? Parece-me que é uma continuidade. Qual é a formação política? Qual é a formação? A ideologia, pastor, é uma palavra que ficou muito... Ideologia é uma palavra muito desgastada e que as pessoas gostam de bater muito. Mas todo mundo tem uma ideologia. À direita, ou à esquerda, ao centro, ideologia é um sistema de pensamento. Quais são os aspectos ideológicos desses que estão aí agora? Não olhando para a questão ideológica no sentido pueril, no sentido de... mas no sentido de construção de pensamento, sistema de pensamento. Qual é a formação política? Qual é a formação ideológica dessas pessoas? A partir dessa formação, nós teremos um debate de alto nível, que vai gerar propostas realmente concretas e corretas para a sociedade boavistense? Eu tenho essas dúvidas. E eu tendo que, a princípio, pensar que não. Então, eu acho que a gente vai trilhar um caminho que já existe aí já há um bom tempo. Entendi. Bom, nós estamos chegando aqui praticamente ao final dessa programação, com o programa Cidadania e Política, 9h22 para você que está pelo aplicativo e você que vai assistir mais tarde, depois. Muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. Professor, eu fico muito grato de ter o senhor aqui conosco nessa manhã, nesse bate-papo. Obrigado. Para a gente tratar sobre esse assunto que deveria ser pensado com mais ênfase, com mais importância pelas pessoas que realmente deveriam cuidar disso. Mas nós estamos aqui para provocar essa reação nos nossos irmãos, nos nossos amigos, nas autoridades que dê um pouco mais de atenção. E eu quero aqui agradecer do fundo do meu coração, por esse momento que a gente passou aqui conversando, trazendo essas informações para os ouvintes, deixar suas considerações. Pastor Daniel, muito obrigado por essa oportunidade. Podemos conversar sobre esse assunto que eu acho fundamental para pensar que nosso estado, nosso município, a região amazônica, a região de fronteira, a região pan-amazônica, onde nós estamos, e que não afeta só a pan-amazônia, mas afeta o Brasil inteiro, a América Latina, enfim. Agradeço o convite e estamos à disposição para outro momento, enfim, para conversarmos sobre outros assuntos que o senhor considere que seja relevante nos trazer aqui para falar sobre isso. Muito obrigado, agradeço a Rádio Web Nossa Voz também, E é isso, que todos possamos ter um bom final de ano, umas boas festas e fiquem com Deus. Ok, professor, muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui e eu já agradeço aqui o carinho da sua audiência, quero agradecer aqui a sua interação, a sua participação, você que está do outro lado aí. O programa Cidadania e Política é uma realização da Rádio Web Nossa Voz, que tem como diretora a jornalista Osiele Ferreira, a programação por conta de Tatiane Ramos, e hoje na técnica aqui, trabalhando conosco, a nossa DJ Daira. Muito obrigado a você do outro lado, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, e você que está no aplicativo já, Criança Tem Voz, por aqui pela Rádio Web Nossa Voz. Até mais!